Então, antes da gente conversar sobre essa questão econômica no Brasil e todas as mudanças que aconteceram por conta da chegada da família real portuguesa, a gente primeiro vai falar sobre o desenvolvimento urbano. O que aconteceu aí com a chegada dessa galera, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa saber que eles chegaram e foram para o Rio de Janeiro. Sim, porque Rio de Janeiro era a capital do Brasil em 1808. Lembra que a primeira capital era Salvador? Gente, a gente está falando de um outro período agora. A gente está falando que a cana-de-açúcar ela já não é mais tão valorizada. Já deu um pouquinho o que tinha que dar, tá? A gente está falando assim que o Brasil fez muito dinheiro, enriqueceu bastante através da cana-de-açúcar, né? Lembra quando eu apareci assim de princesa, eu estava onde? Mostrando uma cana-de-açúcar para vocês. Então, assim, agora a gente está vivendo um outro período. Porque daí não é só o Brasil que estava plantando cana-de-açúcar, tá? Os holandeses estavam, tá? Os franceses. Então, o Brasil já não tinha essa supremacia aí em relação à cana-de-açúcar. Então, eles desceram e foram para o Rio de Janeiro. A capital do Brasil já era o Rio de Janeiro. E aí, essa elite toda portuguesa vai para o Rio de Janeiro, assim como a família real portuguesa, cheio dos ouro, porque eles trouxeram todo o ouro que eles tinham, tá, gente? Todo o ouro de Portugal veio pro Brasil, né, nessa embarcação. E eles simplesmente começam a civilizar o negócio. Sim, porque vocês sabem que para os europeus o Brasil é inferior, né, gente? Então eles sempre são melhores do que nós. Então eles vieram civilizar a gente. Então eles chegaram, eles começaram a fazer construções aí, estilo europeias, Dom João VI começou a construir teatros, museus, biblioteca pública, jardim botânico. Todas essas construções, gente, aconteceram a partir da chegada da família real portuguesa. Porque assim, ó, vocês têm que ter noção de que eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar. Eles não sabiam se eles iam ficar, por exemplo, alguns dias é modo de falar, né, gente? Alguns meses, alguns anos, ou se eles nunca mais voltariam para Portugal, porque, né, nisso dependia essa questão toda, né, com a França e tudo mais. Então eles teriam que primeiro retomar o poder de Portugal, expulsar os franceses de lá, para daí sim voltarem. Então, como eles não tinham previsão disso, né, gente, eles teriam que preparar o Brasil para ser o novo lugar onde eles moram, simples assim. Então, eles começam a fazer toda essa revitalização aí urbana, né? Então, construir aquelas mansões em estilo europeu. As primeiras universidades, escolas foram criadas nesse momento. A gente já tinha escolas dos jesuítas, mas a gente tá falando de um período onde os jesuítas não estavam mais aqui. E assim, gente, nós estamos falando de um período onde não era interessante, tá, para a coroa portuguesa, ainda lá em Portugal, fazer com que o povo daqui fosse letrado. Eles não queriam. Gente, vocês vão entender que durante a história do nosso povo, inclusive nos dias atuais, a educação é algo que não é interessante para ninguém. Sim. Sim. Então, quando a gente pensa assim, ó... Ai, prof, a gente deveria anular esse ano e, enfim, ou passa todo mundo. É exatamente isso, gente, que a gente precisa impedir que aconteça. Porque nessa época, eles não queriam que o povo fosse letrado, eles não queriam que o povo estudasse. Porque uma vez o povo estudando, eles iam perceber, opa, peraí, eu acho que é mais interessante a gente ser independente. Então, uma vez que você estuda, você começa a perceber que, ei, poderia ser diferente, sabe? Então, assim, no decorrer da nossa história, a gente sempre vai chegar nesse embate. Opa, cuidado, vamos cuidar da educação do povo. Ou a gente ensina como a gente quer que eles sejam, ou a gente não deixa eles estudarem. Então, aproveitem, estudem, aprendam, notem o que a história nos conta e o que a realidade nos mostra, tá? Então, dito isto, vamos continuar. Só que daí, a gente tá falando que chegou toda uma elite aí que precisava estudar, que precisava seguir a vida, né? Porque assim, os pobres eles não querem letrar, mas os ricos sim. Então assim, ele começa então a criar escolas, universidades, porque, como eu falei, eles não sabiam quando eles iam poder voltar, certo? Certo. Aí, falando em economia agora, vamos lá. Quando a gente fala em economia, gente, aquela abertura dos portos para o comércio com nações amigas já foi um salto gigantesco para a economia do Brasil. Quando a gente fala nessas nações amigas,
quando chega, gente, vamos comprar então das nações amigas, né? Quando essas embarcações chegam, eles têm que pagar 24% sobre o valor de toda a mercadoria deles de impostos. Sim, impostos, gente, estão aí desde sempre para quebrar todo mundo. Então, eles pagavam 24% de impostos assim que eles chegavam aqui no Brasil. A Inglaterra não gostou dessa ideia. Eles falaram, ei, peraí, 24%? Não tô gostando. Portugal, os produtos que vinham de Portugal pagavam 16% de imposto no Porto do Brasil. Porque, assim, embora Dom João VI não pudesse mais controlar Portugal, ele também não podia acabar com tudo. Por quê? Porque ele queria voltar para lá. Então, ele não podia simplesmente abolir Portugal agora de tudo, né? Então, continuou esses produtos de Portugal pagando 16% de impostos. A Inglaterra olhou e pensou, peraí que a gente já vai conversar, porque, né, eu sou, o quê? A nação mais forte, né? A suprema de tudo, então a gente vai negociar, ok? Ok. E aí eles assinam, Dom João VI assina outro tratado, gente. E assim, ó, é incrível e é até um absurdo pensar que Dom João VI tenha assinado esse tratado. Porque esse tratado, agora eu vou olhar na minha colinha, gente, era o Tratado de Navegação e Comércio. Vou colocar aqui. Tratado de Navegação e Comércio, gente, autorizava a Inglaterra a pagar somente 15% de impostos assim que chegavam seus produtos aqui no Brasil. Então pensa, todas as nações amigas pagavam 24% de imposto. Portugal pagava 16% e a Inglaterra, gente, pagava menos ainda, pagava 15%. Então quer dizer o quê? Que os produtos da Inglaterra tinham preferência na hora da gente comprar. Por quê? Porque chegavam mais barato, com preço mais em conta, óbvio, né? Eles não precisavam pagar tanto imposto. Tinha também a quantidade, porque eles estavam nessa revolução industrial, então eles produziam muita coisa. E qualidade, né? Os ingleses tinham essa questão de produtos de qualidade. Então, os produtos deles eram o melhor de tudo, tá? Em qualidade, em quantidade e preço. Sim. Então, só dava produto da Inglaterra, gente. Simples assim. Eu assisti alguns vídeos, lógico, eu sempre assisto vários vídeos e estudo bastante pra trazer, assim, essas curiosidades pra vocês. E em um deles dizia que, aliás, em um não, né? Em vários deles diziam que vinham muitos produtos que a gente não usa aqui, porque eles não sabiam, eles não tinham informações de como era aqui no Brasil. Eles não sabiam se a gente tinha neve, se não tinha. A gente podia ter, né? Então, assim, ó, a gente, se era frio, se era calor, eles não tinham muita noção. Então, vinha esquis, gente, patins pra patinar no gelo, umas coisas assim, casacos de pele, essas coisas que no Brasil não iam ser usadas, né? Mas a galera comprava mesmo assim, porque, né? Quem nunca comprou coisa que não usa, né, gente? Então, atire a primeira pedra. Mas pelo menos a gente nunca comprou coisa pra patinar no gelo, né? Ou coisas inúteis. Sei lá, né? Tá, a gente já falou então que houve essa abertura dos portos com a chegada da família real portuguesa. Sim. A gente já falou que houve toda uma revitalização urbana aí, né, no Rio de Janeiro e arredores, por conta da elite portuguesa, da família real portuguesa. A gente tá falando da criação de universidades, escolas, museus. Vieram muitos artistas, gente, para pintar sobre o Brasil, né? Eu lembro, eu recordei vendo algumas imagens aí desses artistas, que eram imagens que estavam nos livros de história da minha época. Então, assim, houve um salto cultural muito grande, gente. Muito grande mesmo. E aí a gente vai ver, a gente viu também da economia, essa questão da Inglaterra, né? Do Tratado de Comércio aí, né? Vamos ler de novo. Tratado de Navegação e Comércio, que autorizava a Inglaterra a pagar menos impostos, né? Quando chegavam os produtos aqui. E aí agora a gente vai falar sobre uma outra questão. A Inglaterra não esqueceu sobre os escravos, gente. Eles não esqueceram. Eles começam a fazer muita pressão pro Brasil. Peraí. Acaba com essa escravidão, começa a pagar esses escravos, né? Aliás, ex-escravos, né? E porque a gente quer vender mais produto, a gente quer vender. Eles começam a fazer muita pressão. Ó, a gente vai cortar laços aí
né, com vocês, a gente sabe essa pressão muito grande. Lógico que eles não iam, né, gente, porque eles ganhavam muito dinheiro com o Brasil, mas mesmo assim eles pressionavam. E aí Dom João VI, para agradar os ingleses, ele cria a Lei Feijó. Vou colocar aqui. A Lei Feijó, gente, proibia de fato o tráfico, né, negreiro, mas também autorizava a Inglaterra a fiscalizar isso. Então ele falava assim, olha, quando vocês bem entenderem, vocês podem visitar aí a nossa rota marítima e dar uma olhadinha nos nossos navios, ver o que a gente está, né, transportando. Então vocês têm total liberdade aí. Ele cria essa lei para agradar os ingleses. Só que, gente, se esse negócio dava muito dinheiro, é óbvio que eles não acabaram. É óbvio que Dom João VI só fez isso para apaziguar e dizer assim, ó, tá tudo bem, olha só, a gente não vai mais fazer isso. Não que ele se comprometeu a acabar com a escravidão, mas ele falou, ó, a gente não vai mais comprar escravos. Vocês acham mesmo? Gente, acabou de chegar 15 mil portugueses, tá, de alto escalão, né? A gente tá falando de toda a elite portuguesa, de toda a administração de Portugal, a família real. Vocês acham mesmo que não precisa... 15 mil! Quantos escravos que eles iam precisar a mais? Então eles tinham que comprar. Fora que morriam muitos escravos, né? A gente tá falando de um período onde, que a gente vai estudar mais a fundo, de que escravo não valia nada, gente, assim, né? Eles morriam de exaustão muitas vezes, ou tentavam fugir, eram mortos. Enfim, morriam, gente. Morriam de doenças, morriam de tudo quanto é coisa. Então, assim, morreu, compra outro. É, isso aí. Ah, morreu mais um escravo, compra outro. Só que se Dom João VI realmente fizesse essa lei Feijó ser cumprida, como que eles iam comprar? Da onde, se não tinha mais tráfico negreiro? Né? Porque essa lei falava assim, ó, os escravos que vocês têm, agora são só esses. E é óbvio que não, né, gente? Eles deram um jeitinho. E assim, ó, historicamente falando, foi o período que mais teve tráfico negreiro no Brasil. Lógico, tudo por baixo dos panos, tudo escondidinho, fazendo muito dinheiro com isso, porque essa prática gerava muita riqueza, né, pra coroa portuguesa, tá? Então, assim, era só assim pra bobo ver, né? Criaram essa lei assim só pra dar uma agradadinha. E aí a gente vai ver que nesse período, Dom João VI fez mais uma coisa, tá? Que ajudaria muito na hora da independência do Brasil, tá? Porque a independência lá em 1822, ela foi só um ato solene de algo que já estava acontecendo, gente. Porque o primeiro passo para a independência foi a abertura dos portos, né? A independência econômica aí do Brasil, que não precisava mais só ter esse monopólio comercial com Portugal. Agora a gente está falando de um segundo passo, que é quando o Dom João VI declara aí o Brasil como um parceiro, tá? É um Reino Unido do Brasil com Portugal, entende? Então, o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal e torna-se um Reino Unido. Ele é um reino de Portugal unido, tá? Vocês entenderam? É um Reino Unido de Portugal. Então, a gente deixa de ser colônia e vira reino. Simples assim. Então, esse é o segundo passo, né? Dom João VI está declarando que o Brasil deixa de ser colônia. Daí, a gente vai ver que é um período meio chato aí, porque daí quando a elite portuguesa chega, eles meio que se sentem superiores a quem tá aqui, mesmo que seja a elite do Brasil, eles se sentem superiores a eles, porque, poxa, vocês são colônia nossa, né? Então nós somos uma elite, mais elite do que vocês, né? Então tem toda essa rivalidade, por isso que tem tantas piadas de português, né? Como se o português fosse burro, né? Essas piadinhas de português, mas não, gente, era só porque teve essa rivalidade aí. Porque a gente já percebeu que os portugueses eram muito, muito inteligentes. Afinal de contas, eles deram um jeito de tirar vantagem de tudo aqui no Brasil, passar a perna na Inglaterra, passar a perna na França e sempre se sair bem. Então, eles não eram burros, tá, gente? E o que mais que eu posso falar nesse vídeo, que já deve estar gigantesco? Eu posso falar, para finalizar, porque a gente vai falar sobre isso muito ainda, eu posso falar que Dom João VI também conseguiu conquistar o território da Cisplatina. Sim, Cisplatina era a região, fala Cisplatina porque é Plata, Rio da Plata, tá, gente? A gente tá falando dessa região do Uruguai, ok? Uruguai que faz divisa com Rio Grande do Sul. Então, nessa época, Dom João VI conseguiu conquistar esse território e anexar ao Brasil. Então, a gente teve essa
região da Cisplatina anexada ao Brasil. E aí a gente vai ver um período de muita confusão, muitas revoltas, tá? Por quê? Porque os uruguaios não queriam fazer parte do Brasil, né? A galera ali da Cisplatina, que não era Uruguai ainda, né? Eu falo que é Uruguai só pra vocês terem noção, mas essa galera da Cisplatina não queria fazer parte do Brasil, tá? E aí deu muita confusão. Então a gente vai ter... Vamos finalizar com treta? Vamos finalizar com treta. Tem essa treta aí, né, com a galera da Cisplatina. Tem a treta com os portugueses que estavam lá em Portugal, muito bravos, muito chateados com Dom João VI. Por quê? Porque eles foram abandonados por ele, tá? Napoleão Bonaparte chegou lá, não tinha ninguém para defender, né, a galera. Então, assim, eles estavam bem tristes com Dom João VI. E é isso. Olha, duas tretas gigantescas que vão fazer toda a diferença no que a gente vai estudar daqui pra frente. Ok? Eu acho que é isso. E agora tá parando de chover. Quase que dava pra ter gravado lá fora. Não que eu não esteja fora, né? Mas eu tô na garagem. Mas vai ficar assim, gente. Então, deixa eu pensar se essa semana... Tem atividade avaliativa. Me contem se vocês estão entendendo bem o assunto, tá, gente? Logo a gente vai ter nosso quiz. Conforme vocês vão me entregando essas atividades desse vídeo, dessa quinzena, eu vou já chamar vocês, ó. Então, e aí, como é que fica? Vai fazer sozinho? Não vai? Vai fazer com quem o quiz? E aí a gente vai agendar ali um horário pra gente fazer esse quiz. O quiz, gente, não vale nota por acertos. Você vai ganhar nota por participar, ok? Então, vão ser 20 questões. São as 20 questões... 10 dessa atividade dessa quinzena e 10 da quinzena que a gente já teve há umas 2 semanas atrás. Então, assim, a gente vai ter essas 20 questões, eu vou dar opções, então eu vou falar, né, vou fazer a pergunta e, por exemplo, qual era o nome do tratado que impedia que o Brasil continuasse fazendo tráfico negreiro? Aí a opção A é o tratado de... Como é que era? Da amizade? Aliança e amizade? Ou opção B, o tratado de comércio. Qual dos dois? Aí vocês vão levantar a plaquinha. Vocês não vão ganhar nota por erros e acertos, vocês vão ganhar nota por participar, tá? E aí, conforme vocês me respondem, eu vou ter noção se vocês aprenderam alguma coisa, se vocês estão realmente entendendo a matéria, se tudo isso que eu tô fazendo em forma de vídeo, tudo isso que me dá muito trabalho, gente, se isso tá realmente valendo a pena, se eu tenho que mudar a estratégia, se eu tenho que fazer de uma outra forma, se eu tenho que explicar de outro jeito, fazer aulas diferentes do que a gente tá fazendo para que vocês realmente aprendam, gente. Porque se o governo, e eu não tô falando de Bolsonaro, eu tô falando de governo desde o início, gente, se o governo pretende ter um povo que não seja letrado, vamos ser do contra? Vamos ser do contra? Vamos criar, então, um povo aí, né? Uma nova geração, que é a geração de vocês, que entendem o que está acontecendo? Então, vamos lá. Eu tô aqui para ajudar vocês. Então, me ajudem me falando como estão as nossas aulas, se vocês realmente estão entendendo. E aí, eu vou mudando, melhorando, conforme vocês vão me dando essa devolutiva aí. Ok? Então, ótima semana para vocês, bons estudos. E até a próxima aula. Aliás, até o quiz, né?